Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para fazermos o nosso devocional de 30 dias de jejum e oração. Hoje é o dia 22º e o nosso devocional, disponibilidade, investindo na vida do outro. Fazer discípulo de Jesus é entender que o discipulado é uma prioridade em sua vida e que você deve estar disponível para outras pessoas. O tempo de caminhada com um discípulo é de fundamental importância para o seu desenvolvimento na fé e para a transformação de seu caráter. Assim, precisamos aproveitar cada oportunidade para ensinar e contribuir para que o caráter de Cristo seja gerado naquele que estão caminhando conosco. Para Jesus, está disponível para seus discípulos em um momento reservado onde poderia ensiná-los. Era mais importante do que os holofotes vindos sobre ele por suas obras de cura e libertação. Ore e peça para que o Espírito Santo defina a sua agenda de forma que você tenha um tempo específico toda semana para se dedicar a levar outros a crescer em seu relacionamento com Deus. Leitura para meditar, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 32. E quando se aproximou dos discípulos e viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou-o com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Bom, chegamos ao final da nossa leitura do nosso devocional desse dia. E é importante nós salientarmos que Jesus, ele tinha por prioridade estar com os seus discípulos em lugares ocultos e não em holofotes. Ou seja, Jesus não buscava fama, mas buscava discipular os seus discípulos para que esses pudessem produzir para o reino. Observe que Jesus encontra um jovem lunático, a qual ele, desde a sua infância, era atormentado por um espírito imundo, um espírito que era surdo e mudo. Mas diante da palavra de ordem de Jesus, ele mesmo sendo um espírito mudo e surdo, ou seja, ele atuava na vida da criança como mudo e surdo, mas isso não quer dizer que o demônio não escute. E Jesus expulsa. Agora, é muito importante a gente fazer um ponto de reflexão aqui, que é o seguinte: os discípulos não conseguiram expulsar, e isso estava gerando contenda, estava gerando desavença ali naquele momento. E após Jesus expulsar esse demônio, e eu faço um ponto muito importante de nós refletir, é que esse pai é confrontado por Jesus, dizendo, ele disse: mestre, se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão, faz. Ele disse: ó, eu posso fazer se você crer. Ele disse: olha, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O pai está dizendo: olha, eu acredito, mas se porventura, não sei se a minha fé é suficiente para que ele seja curado. Então eu conto com a tua ajuda, com a tua misericórdia, para que
mesmo se a minha fé não for tão grande assim, o Senhor tem misericórdia e o cure. E o Senhor, depois de curar essa criança, entregar para o pai, os discípulos indagam a ele, dizendo, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus então diz para eles o seguinte, Jesus diz no verso de número 32, ele diz, olha, essa casta de demônio, ela não sai senão através do jejum e da oração. Então, observa, Jesus deixa claro que existe demônios que não saem de uma outra forma, senão por meio do jejum e da oração. Isso nos mostra que nós só conseguiremos atingir alguns objetivos, por exemplo, nesse caso especificamente, expulsar um demônio dessa magnitude se nós estivermos preparados espiritualmente. Isso mostra que não é só por meio do nome de Jesus. É claro que é o nome de Jesus que vai expulsar, mas requer que eu tenha essa intimidade com Jesus, em alguns casos, para que eu possa expulsar um determinado demônio. E assim nós finalizamos o nosso 22º dia. Que Deus te abençoe e até amanhã.